Eleições 2024. Agora com os resultados das eleições realizadas no dia 6 de outubro. Estamos com muita alegria recebendo aqui na Folha do Nordeste, no estúdio da Folha News, o prefeito eleito de Lagoa Vermelha, Dr. Eloir Borona, e também o vice-prefeito eleito, Alessandro Moliterno. Nós agradecemos muitíssimo a presença dos senhores aqui e já repetindo os nossos cumprimentos pela eleição, pela vitória e também pela manifestação expressiva da sociedade, depositando uma enorme confiança no trabalho dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado à Folha do Nordeste, muito obrigado ao senhor Aldoir, por nos receber mais uma vez aqui. A última vez que estivemos nessa casa foi ainda durante a campanha eleitoral, onde tivemos um bate-papo bastante descontraído e onde tenho a certeza conseguimos levar aos eleitores um pouquinho do que nós tínhamos em mente para apresentar para as pessoas durante essa campanha eleitoral, e temos certeza de que as pessoas compreenderam. E compreenderam também graças aos veículos de comunicação, como é a Folha News, que deu essa oportunidade de nós, de uma maneira bastante descontraída, conseguir passar um pouquinho das ideias e levar à população um pouquinho do nosso plano de governo também. Eu acho que foi muito importante. Acredito que os meios de comunicação ainda são, principalmente a rádio, jornal, revista, ainda eles são muito importantes na nossa sociedade. Lógico que temos hoje as mídias digitais, que são importantíssimas também, mas a gente tem que valorizar as mídias da nossa terra aí, que tem dado um suporte muito grande para todas as notícias que ocorrem no município. Sentimento de gratidão, gratidão a ti, gratidão à Folha News, gratidão à população de Lagoa Vermelha. A gente só tem que agradecer, especial também a Deus que nos guiou nesse caminho importantíssimo que foi traçado, que foi desenhado de uma forma muito árdua, de uma forma muito comprometida, e graças a ele, graças a todo esse trabalho da imprensa, a população teve um reconhecimento em forma, transmitiu em meios de voto, né? Então a gente só tem que agradecer nesse dia agora após a eleição. Os candidatos eleitos fizeram nada menos do que 55,75% dos votos. Em votos foram 8.549. Além desta votação expressiva, também os eleitos receberam, através da Câmara de Vereadores, a eleição da maioria absoluta no Poder Legislativo. Então, são, digamos assim, duas vitórias que dão aos novos administradores, por certo, uma grande responsabilidade para atingir as expectativas da população. Esta vitória, doutor Borona, com esta diferença de votos, já era esperada ou qual era a sua expectativa? A expectativa era da vitória, né, Aldoir? Eu acho que quando a gente entra em qualquer tipo de competição, e a eleição ela é uma competição, nesse caso onde eram 4 vertentes que competiam, né, com as suas ideias, quando você entra em uma competição, você entra sempre para ganhar, né? Você nunca entra pensando em perder ou não alcançar os seus objetivos. E com nós não era diferente. Nós entramos nessa luta, nessa disputa, pensando em vitória. E a cada bairro que nós passávamos, a cada casa que nós passávamos, nós tínhamos certeza da vitória. Porque o aperto de mão daquela pessoa que confia em você, ele é diferente, né? Então, a cada pessoa que você apertava a mão, olhava nos olhos, a cada abraço, a cada sorriso, você tinha certeza de que nós estávamos no caminho certo e que a vitória viria. Nos últimos dias de caminhada, nos bairros e no interior, a gente sentia, né, que as pessoas procuravam demonstrar com afeto, com carinho, com receptividade, procuravam demonstrar o seu voto, a sua confiança no trabalho que eu e o Alessandro estávamos apresentando. Então, nós tínhamos certeza da vitória. Quando a gente foi para a urna, nós sabíamos que iríamos vencer, por sentir das pessoas, por sentir o carinho das pessoas nas suas casas, na rua, no mercado, quando a gente era abordado, né? E a diferença, eu confesso que fiquei um pouco surpreso, né? Positivamente, lógico, porque por se tratar de 4 candidatos, né? Eu tinha a impressão
de que os votos seriam mais pulverizados entre os 4 candidatos. Porém, o pessoal reconheceu o trabalho apresentado, e isso muito em relação também ao trabalho apresentado pelo Gustavo, porque nós representávamos uma sequência, e bem claro, como nós sempre falamos, né? Manter o que está bom, melhorar o que precisa e fazer o que não foi feito. Então, nós tínhamos certeza da vitória, porém, a diferença ela nos deu mais embasamento. E aí alguém pode perguntar, mas e essa diferença, ela aumenta a responsabilidade dos candidatos? Não aumenta, porque a eleição acabou dia 6. Né? A partir do dia 1º, quando eu e o Alessandro estivermos na prefeitura, nós temos que ser prefeitos e vice dos 28 mil habitantes, e não só de quem votou em nós. Então, independentemente se nós fôssemos eleitos com a diferença de 1 voto, não nos faria menos prefeito. Né? Nós teríamos que governar para os 28 mil habitantes. E é assim que nós pensamos. A eleição acabou, agora é formar um novo governo, formar uma nova equipe, para que a gente possa retribuir retribuir as condições que as pessoas colocaram em nós, a gratidão que as pessoas, a gratidão pelas pessoas terem depositado o seu voto de confiança no nosso trabalho. Então é organizar bem a casa agora para fazer um bom governo durante os próximos 4 anos. E como é que foi o nível da campanha, doutor Eloir? A oposição bateu muito? Eu acho que o nível foi bom, né? Em campanhas passadas eu acho que o nível foi um pouco mais baixo, em passadas que eu acompanhava. No final da campanha, eu acho que, de repente, eles sentindo também, tendo a mesma impressão de que nós tínhamos, né, das ruas, eles tentaram uma estratégia de ser mais agressivos, de tentar bater um pouco mais, mas isso faz parte do jogo. Né? Você traça a sua estratégia de campanha lá no começo da campanha, no início da caminhada, e essa estratégia ela pode ser ajustada. Né? A nossa não precisou ser ajustada. Nós traçamos uma estratégia totalmente propositiva e seguimos assim até o fim. Né? Enquanto os adversários, ao meu ler, né? Ao meu ler da campanha, a minha maneira de ler essa campanha, iniciaram de uma forma e, dado momento, resolveram mudar a estratégia para ver se obtinham um resultado diferente. No final da campanha ela foi um pouco mais pesada, com algumas postagens e tudo mais, principalmente e referente ao Gustavo e ao Éder, né, mas que não abalaram de forma nenhuma a nossa convicção e também a convicção das pessoas no nosso trabalho. Tanto é que a diferença ela se tornou bastante grande. A tranquilidade que nós tínhamos é da tranquilidade de quem não deve nada, e temos a certeza que tanto o Gustavo como o Éder são pessoas muito competentes e honestas, né? E nós falávamos isso nas nossas manifestações, que nós fazíamos parte, eu fazia parte desse governo com muita honra e tinha certeza de que tudo seria mostrado nos devidos momentos, de que nada que foi feito na prefeitura nesses 4 anos que passaram estava errado. Né? Então, nós sabíamos que viria nesse sentido, faz parte do jogo, né? A gente sabe disso aí, infelizmente faz parte do jogo. Eu acredito que uma campanha deve ser em propostas, né? Eu e o senhor estamos competindo, eu vou dizer assim, não, eu tenho que ser o prefeito porque a minha ideia é essa. E não vamos dizer, não, o seu Aldoir não deve ser o prefeito porque ele é isso. Mas isso é a minha maneira de pensar política, né? E os números comprovam que a maneira que nós pensamos estava correta. Ficou algum ressentimento, doutor Eloir? Zero ressentimentos. Acho que por parte dos candidatos, durante os debates, durante nossos encontros nas caminhadas, nos eventos, todos foram muito cordiais, né? Então, ressentimento nenhum, zero ressentimento. E a esperança de que, de repente, a gente possa trabalhar junto para o futuro de Lagoa Vermelha. Né? Eu repeti várias vezes isso, que vou me debruçar, inclusive, no plano de governo das pessoas que concorreram, e as ideias que forem boas e forem factíveis e que forem ajudar a Lagoa Vermelha, não vou ter o menor problema em copiá-las. Né? Botar no nosso plano de governo, botar nas nossas metas, e se precisar pedir opiniões e sugestões, também não tenho o menor problema em pedir para qualquer pessoa que seja, né? Seja ela da situação ou da oposição,
porque eu acredito que a partir do momento em que nós fomos eleitos, nós temos que primar pelo bem-estar da nossa população, não pelo bem-estar do prefeito ou do vice, né? Nós não somos os donos da prefeitura. Nós vamos estar lá por um tempo, né? E quem nos colocou lá, daqui 4 anos, pode nos tirar. Então, é bastante interessante nós trabalharmos pelo bem-estar da comunidade. O diálogo está aberto, então, com a oposição? Sempre aberto, Aldoir. Eu sempre trabalhei dessa forma. Durante quase os 8 anos que fiquei na Secretaria da Saúde, sempre recebia todos, e os vereadores da oposição podem falar isso, né? Sempre recebia todos, tentando ajudar e atender os pedidos e as solicitações, porque eu tinha ideia, e tenho essa ideia, de que os pedidos e as solicitações não eram para eles, eram para a população, eram para as pessoas. E se eu pudesse ajudá-los, independentemente, ajudou porque fulano, não, para mim não conta isso, né? E acredito que eu deva permanecer nessa linha de pensamento, até porque eu tenho 52 anos, né? E mudar agora seria muito difícil, né? A gente vai ficando mais velho e a gente fica mais turrão nos princípios da gente. E eu tenho esse princípio de olhar todos da mesma maneira, olhar a todos igualmente, então provavelmente não vai mudar. Alessandro Moliterno, como é que o senhor avalia esta campanha eleitoral, o desempenho da sua chapa majoritária? Olha, Doer, primeiro quero dizer que ela é quase como se fosse uma faculdade, essa caminhada, né? O aprendizado, acima de tudo, é extraordinário. Eu comecei com uma ideia nessa campanha e quando chegamos mais ou menos na metade, eu já tinha uma opinião formada que toda a população precisaria, no mínimo, uma semana de campanha política para conhecer mais, para ver cada vez mais os anseios da população, enfim. Mas falando dessa caminhada, apesar de muito árdua, apesar de nós tentar abraçar todo o município, e talvez algumas pessoas possam ter ficado, mas aqui em casa não vieram. Se nós não passamos, é porque nós não conseguimos encontrar ou não tinha gente em casa, porque nós somos em todos os locais. No interior, como era praticamente impossível, nós tentamos fazer reuniões que englobassem as comunidades e assim mesmo nós tivemos um apoio do Lindomar, volta e volta, vinha nos auxiliar quando ele podia e nós fazíamos algumas casas do interior também. E foi muito proveitosa traduzida em números, né? Foi muito proveitosa em conhecimento. Ela foi, particularmente para mim, um aprendizado para a vida inteira. A gente começa a notar determinadas coisas que, vamos citar algumas assim, que você teria como uma grande construção a solução de um problema de Lagoa Vermelha. Você teria como um grande investimento algo em Lagoa Vermelha e lá nos bairros, lá falando com a população, muitas vezes são coisas muito pequenas. Muitas vezes até se resolve com uma conversa. Muitas vezes o pessoal fica com anseio de ter aquele contato com a gente, né? Então foi um grande proveito e o sucesso ele foi transmitido através dessa votação, né? Eu acho que foi um sucesso total. Doutor Morona, o senhor já antecipou na entrevista concedida aqui à Folha do Nordeste, durante a campanha, que o vice-prefeito vai ter um papel importantíssimo na sua administração. Não vai ficar restrito ali às atividades de vice-prefeito quando for chamado, eventualmente. Permanece essa decisão sua? Depois dessa caminhada, ainda mais, Aldoir, quando conheci um pouco mais a fundo o Alessandro, vi da capacidade dele, é aí que nós vamos tirar o couro dele mesmo, vai trabalhar junto, mas não seria diferente. Agora, conhecendo o Alessandro mais profundamente, eu tenho certeza de que não seria da índole dele ou do feitio dele ficar acomodado. Ele é um cara bastante ativo na sociedade, ativo na comunidade, e tenho certeza de que ele vai estar ocupando os espaços a ele destinado, né? E nós precisamos disso, eu preciso dele lá junto comigo, para colocar em prática todos os projetos que nós desenvolvemos junto, né? Nós colocamos no papel isso aí, lógico, com ideias da população, com ideias dos formadores de opinião, mas nós dois assinamos esse plano de governo, então nós dois temos que trabalhar para colocar em prática, né?
E o papel do vice-prefeito hoje ele é bastante amplo. Eu preciso do vice-prefeito não só para substituir o prefeito quando ele não estiver lá, mas também para girar entre as secretarias, fazer um elo entre o gabinete do prefeito e as secretarias, correr atrás de recursos, né, receber pessoas, encaminhar problemas e também encaminhar soluções e sentar junto conosco no final do dia lá e repensar o nosso dia. Olha, hoje foi assim, assim, assado, e amanhã nós teremos tal e tal problema, como é que nós vamos resolver? Eu acho que nós formamos uma dupla boa nesse sentido. E vamos trabalhar muito, muito forte. E o Alessandro, eu tenho certeza que vai arregaçar as mangas. Pronto para a missão que está sendo lhe atribuída, Alessandro? Estamos prontos, pelo menos nos sentimos prontos. Claro que a gente vai aprender um pouquinho por dia, o aprendizado é no dia a dia, mas eu sempre tive esse anseio de tentar melhorar a nossa cidade, aqui que eu nasci, me criei, aqui que meus familiares se criaram, né, Aldoir? E essa responsabilidade, quando assumimos o papel de candidatos, nós já tinha em vista. Mas com esse aprendizado, a gente viu que vamos ter que trabalhar ainda mais. E, sem dúvida nenhuma, essa questão de busca de recurso, essa questão de estar junto com a população, com a nossa prefeitura itinerante, que é uma das principais metas aí, para atender a população especificamente naquilo que elas precisam, indo até ela, né? Eu acho que vai ser um dos grandes desafios e a gente vai estar aí junto com o secretariado também para auxiliar no que for preciso e também trazer todas essas demandas para o prefeito para que ele sempre esteja mais a par possível de cada pasta. Será tão fácil quanto narrar um rodeio, Eu Alessandro? já posso garantir que vai ser muito, muito mais complicado, mas a gente vai encarar. Como eu falava em várias empresas, né, Aldoir? Então nós não vamos errar. É mentira, nós vamos errar. Isso não tem como, nós somos seres humanos. Mas se nós escutar a população, se nós escutar o secretariado, se nós conseguir cada vez mais ser mais técnico, mas com a humanidade, com o coração, a gente vai errar muito menos, vai ser muito mais assertivo. Eu acho que aí é o grande caminho para que nossa Lagoa Vermelha cresça mais rápido. Não que nós não vai errar, vamos, não tem como dizer que não erraremos, mas vamos tentar acertar mais para ela crescer mais rápido possível. Doutor Eloir, já vamos pensar na futura administração. Uma das primeiras providências será a composição do secretariado. Vão permanecer os atuais? Serão indicados outros? Qual o perfil da sua equipe de governo? Muito bem. Nós temos traçado já o perfil do secretariado. Nós não temos nomes ainda. Eu optei por essa primeira semana descansar bastante, né? Até pedi lá em casa, não vamos tocar muito nesse assunto, deixa eu recobrar minhas forças, minha faculdade mental, me recuperar bastante psicologicamente, porque foi muito puxada essa campanha. E aí sim, a semana que vem nós já vamos sentar para fazer a composição do governo ou iniciar as tratativas para tal. É importante a gente salientar. Chega com algum compromisso já? Não, Morona, sem compromissos, carta branca. Porque a sua eleição ocorreu através de uma coligação. Né? Exatamente, e esse foi o grande acordo que nós fizemos durante a nossa coligação, né? De que eu teria carta branca na escolha. Lógico que nós temos que respeitar o espaço das pessoas, dos partidos que nos apoiaram, e isso será feito, mas sem imposição nenhuma, né? Os nomes poderão ser trazidos à mesa para a gente discutir, porém eles têm que serem observados alguns perfis, né? E esse perfil nós traçamos, eu e o Alessandro traçamos lá ainda na pré-campanha, de como seria o nosso secretariado, como seriam as pessoas que trabalhariam conosco. Primeiro, tem que ser uma pessoa honesta, e honesta não é nenhum predicado, a honestidade ela é uma obrigação. Então eu descarto, não coloco como um primeiro ponto honestidade, porque honestidade é a obrigação de qualquer um. Mas principalmente ela tem que ter uma mescla de ser técnico e político. Qual seria a mescla ideal? Eu acho que 80% técnico, 20% político. Para quê? Para que ela tenha conhecimento técnico da área em que vai atuar, para que tenha conhecimento técnico das obras que vai desempenhar, para que seja até conhecimento técnico dos programas que vai ter que fazer. E a parte política para poder
circular no meio político, buscando apoio, buscando emendas, buscando recursos, buscando apoio político para colocar em prática todos os projetos. A gente não tem nome definido ainda, não temos ainda nenhum nome fixo, né? Não tá pautado nisso, ao contrário do prefeito Gustavo, que tinha nas 2 eleições chapa pura, né? Nós hoje somos uma coligação com 4 partidos e a gente tem que observar também é o espaço para cada um deles, que foram muito importantes nessa corrida e até chegar à vitória. Mas é bom deixar bastante claro que não há nenhum compromisso prévio, assim, nenhuma colocado, mas tem que ser isso. Não, nós sentamos, será respeitado o espaço de todo mundo, mas com nomes que sigam o perfil de que nós traçamos lá na pré-campanha ainda. O senhor terá a maioria absoluta, como já dissemos, na Câmara de Vereadores. Serão 8 vereadores da situação. E, logicamente, que com isso também dá a oportunidade ao seu grupo de ter a presidência da casa, a formação da mesa da Câmara de Vereadores. O senhor tenciona também opinar sobre isso ou vai deixar para os partidos da coligação? Nós vamos deixar para os partidos da coligação, né, sentar e conversar a respeito da presidência da casa e também da formação da mesa, porque acho que foi uma conquista mais deles do que nossa. Eles conseguiram, através do seu trabalho, da sua caminhada, da sua exposição de projetos, levar o seu nome até lá. Então, a gente vai deixar, lógico, se formos chamados para opinar, não omitiremos a nossa opinião, a gente vai conversar e vai dar a nossa opinião. Mas é importante a gente falar, Alduir, que na teoria, não deveria mudar, né, ter maioria na Câmara ou não, na teoria. Sim. Né, porque, afinal de contas, a eleição acabou. Afinal de contas, serão 11 vereadores de Lagoa Vermelha. Todos deveriam olhar para um foco do melhor pela cidade, de tentar crescer a cidade. Porém, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Que tendo a maioria da Câmara, a gente consegue dar mais celeridade aos processos e muitas vezes essa agilidade, essa celeridade em alguns processos, ele é importante. Então, sim, com 8 vereadores fica mais fácil da gente tentar acelerar alguns processos, mas a gente espera que mesmo os candidatos de oposição tenham a consciência de que quando eles fizerem algum tipo de oposição a algum projeto, que ele seja uma oposição consciente, baseada em legalidade, baseada em moralidade, para que a nossa população não seja prejudicada. É isso que nós pensamos. E nós seremos prefeitos de 28 mil habitantes e também vamos procurar ter os 11 vereadores ao nosso lado. Ao nosso lado, Alessandro e Morona? Não, ao nosso lado, lagoenses. O que muda, se é que muda, a administração Gustavo Bonotto com a administração Eloir Morona? Embora a gente tenha alguns pensamentos bastante congruentes, né? Eu e o Gustavo, a gente diverge em algumas ideias, né? A gente é muito parecido na questão de receber as pessoas, a gente é muito parecido na questão do bom humor, né? Mas a gente diverge em algumas ideias e essas ideias elas vão ficar efetivamente à mostras a partir do 1º de janeiro, quando a gente começar a colocar em prática o nosso plano de governo. Mas não é de se fazer assim, vamos mudar, virar a página. Não. É manter o que está bom, e tem muita coisa boa, é bom que se diga, melhorar o que precisa ser melhorado e fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. A questão, por exemplo, das ruas, né? Que houve uma série... o Gustavo tinha uma ideia fixa de que ele precisava terminar as ruas sem pavimentação antes de fazer a revitalização de alguns passos. É um pensamento correto, é um pensamento que vai beneficiar muitas pessoas, porém, nós imaginamos que dava para andar, se não paralelo, de repente desacelerar algumas para tentar dar uma manutenção. Então, são ideias que são, na maioria do tempo, congruentes, mas em alguns pontos, pequenos pontos, a gente diverge de ideias. E é por isso que a gente vai ter que tentar dar a nossa cara ao governo, né? Com ideias próprias, com ideias inovadoras,
como, por exemplo, o gabinete itinerante, que o Alessandro já falou, que é uma maneira da gente ouvir a população. Às vezes o questionamento, a gente pensa, fazer tal avenida, e às vezes a necessidade da população lá é um quebra-molas. Então a gente tem que estar ali bem próximo dessa população, e o gabinete vai nos permitir isso, né? A gente já teve, no primeiro mandato do Gustavo, uma experiência parecida, que é como Somos Todos Lagoa, que a gente fez essa caminhada pelos bairros. Eu participei de quase todas as reuniões, e dá um resultado muito interessante, porque as pessoas participam e levam ideias. O que a gente tem que passar para a população é que as ideias, elas devem ser ideias comunitárias, não ideias particulares. A minha consulta, o meu pavimento, a minha casa. Não, nós temos que ter uma ideia de localidade, uma ideia de comunidade. Nós temos que fazer tal coisa para melhorar o nosso bairro, nós temos que fazer tal coisa para melhorar a nossa rua. E é assim que nós vamos conversar com a população. Alessandro, o gabinete itinerante vai ouvir a população e, obviamente, vai ser um volume muito grande de pedidos, de reivindicações. Que critério vocês vão adotar para eleger as prioridades? Bom, vamos escutar todos, né? E daí aqui, antes de nós entrar em prioridades, nós temos que dizer que também do interior. E o que a gente precisa elencar? Primeiro é fazer uma união desses anseios, que muito, como o Morona falou, vão ser pedidos individuais, vão ser pedidos para resolver o meu problema. E o que a gente precisa traçar quanto a isso? Que às vezes não é um pedido que vai generalizar todo o anseio da população. Então, aquele que causar mais impacto, aquele que relativamente, isso é o nosso pensamento, porque o Morona é da área da saúde, eu sou da área da saúde também, que venha principalmente beneficiar a saúde, porque essa não espera, né? A saúde é uma das questões que muitas vezes tu tem uma cronicidade em algum problema que até te permite tu esperar algum tempo, mas se é algo agudo, se é umas questões mais específicas e mais agressivas, tu não tem como esperar. Então, aquilo que a gente consiga, primeiramente, englobar o máximo de pedidos ou da população, com certeza vai ser o primeiro elencado. E depois sim a gente vai traçar aqueles que vão escoar produção, aqueles que vão dar um impacto numa educação. Então, aquilo que trouxer o bem comum numa maior amplitude, com certeza vai ser o que vai ser elencado primeiro. E é interessante também te complementar que as questões financeiras também, né? Às vezes é uma obra que envolta muito recurso, e aí a gente não vai poder priorizá-la no momento, porque a gente vai ter que correr atrás desse recurso, né? Então, às vezes a gente vai ter que fazer uma obra aí que envolta milhões, então de repente nós vamos ter que correr atrás de financiamento público, né? Através das emendas ou de projetos através dos ministérios, para que a gente possa realizar essa obra. Então, depende também do tamanho, do volume dessa obra, né? Para que a gente possa priorizá-la ou ir colocando ela no momento em que a gente conseguir os recursos financeiros para executá-la. Quem muito pede, quem muito reivindica ao Poder Executivo são os vereadores. Eles, como representantes da sociedade, terão algum atendimento em especial ou serão da mesma forma atendidos como os pedidos da população diretamente? Olha, se eles representarem os pedidos da população, né, eles serão os interlocutores, nos poupará caminho, né, nos poupará trabalho, vai encurtar caminho, né? Então, desde que esses pedidos sejam, como o Alessandro falou, de uma forma a beneficiar de forma generalizada a população, serão atendidos independentemente de grei partidária. Isso é muito importante que a gente deixe claro. Agora, se forem pedidos particulares, pedidos específicos, aí a gente tem que pesar, né, ver qual é que é a real urgência, porque às vezes também tem questões urgentes que são particulares, mas a gente tem que pesar, ver a real urgência e conversar com as pessoas envolvidas ali, com o secretariado, enfim, ver da possibilidade de auxiliar nesse pedido. O que é bastante interessante é que a parte dos vereadores, a gente, quando era secretário da saúde, a gente sempre recebia todos lá. E eu deixava bastante claro isso. Olha,
o que estiver ao alcance do secretário para fazer, desde que não interfira, desde que não fira os princípios, né, que regem o SUS, nós faremos, né? Então, tem uma pessoa que tem uma urgência no exame. Espera aí, vamos ver qual é que é a urgência dessa pessoa. Vamos conversar com a equipe médica, com a equipe... Olha, não dá para esperar, tem que ser... Bom, então vamos dar prioridade. E eu acredito que na prefeitura deva ser da mesma maneira, né? A gente tem que ter olhos muito críticos, ouvidos muito críticos, né? E não é só porque é da base aliada que você vai atender ou não. Então tem que ser pedidos que encurtem esse caminho entre a população e o executivo. E com sua licença, uma questão dos vereadores também é que a grande maioria das demandas requer recursos. E uma das obrigações também, e que é muito pertinente do vereador, é a busca deles. Eles podem ajudar também, não só a trazer essas demandas, mas como podem ir atrás e devem ir atrás de recursos, né? É pedir e indicar fontes de recursos, mesmo, né? Claro, isso mesmo. Então, eles são peças indispensáveis e importantíssimas para uma boa administração. Problema, talvez não o principal, mas um dos principais é a saúde, que foi longamente discutida durante a campanha eleitoral. E o senhor, como secretário da Saúde, durante os 8 anos, né? Claro, tem um pleno conhecimento da situação da saúde. O que vai mudar, assim, se é que vai mudar na sua administração? Olha, nós temos que dar uma atenção bastante especial na parte das consultas de média e alta complexidade, consultas e exames. Tinha uma propaganda dos seus adversários, que iriam zerar as consultas. Aquele dado publicado é real? Não é real aquele dado lá. A fila ela é inferior àquela lá, já está atualizada, ela é inferior àquilo lá. Nós conseguimos minimizar bastante essa fila com trabalho, com alguns mutirões. E o que deve ser levado em conta, né, Aldoir, que a gente tentou mostrar, inclusive, durante a campanha. Foram 2 anos de pandemia onde não se fez nada eletivo. Nem uma consulta, nem um exame eletivo. Aquela consulta de dermatologista, por exemplo, com uma manchinha na pele, aquela consulta não saiu, né? Aquela consulta para você verificar, tá com uma dor no joelho, aquela consulta não saiu, né? Só saíram consultas e cirurgias e procedimentos e exames de urgência durante quase 2 anos. E aí, então, depois, quando retornou ao normal, e veja bem, eu estou falando retornou ao normal, não foi ampliado, né? Retornou ao normal. Nós havíamos já uma fila represada de 2 anos. E ao voltar ao normal, era a mesma oferta com uma demanda muito maior. A mesma oferta lá de 2 anos atrás, com uma fila represada de 2 anos. A gente fez alguns mutirões e os números comprovam isso. A gente chegou a fazer aí mais de 400 ressonâncias no ano, né? Muito exame. Isso foi o município que bancou, através dos mutirões de saúde. E a gente vai tentar manter esses mutirões para, no mínimo, melhorar bastante essa fila de especialidades. É importante também que a gente diga que essa parte de especialidades ela é de obrigação do Estado, né? E a partir do momento em que o município chama para si... Mas a cobrança vem na prefeitura. Exato, com o sempre prefeito, para o município, né? Tanto que foi o que foi mais comentado. perto para reclamar, né? Foi comentado, né, nessa campanha, né? Ninguém falava da saúde básica do município, da atenção básica, né? Ninguém falava que se aumentou o número de médicos nos postinhos, que não precisa mais ir de madrugada, que tem exames, que tem consultas, que tem vários especialistas. Não se falava nisso, né? E essa é a obrigação. Para que as pessoas tenham uma ideia, eu vou fazer uma analogia bem simples aqui, bastante simplória, na verdade, e uma conta de padeiro, como a gente se fala, tá? Se no município de Lagoa Vermelha fosse arrecadado R$100, tá? Esses R$100 arrecadado de impostos vai para Brasília. Brasília fica com R$70 e manda 30 para o governo do estado. O governo do estado fica com 25 e manda 5 para o município. É mais ou menos esse cálculo que a gente tem que fazer. Com esses 5, o município tem que fazer todas as suas obrigações. Quais é que são as obrigações? Saúde, né? Que seria a saúde básica, atenção básica de saúde. Não teria que manter hospital, não teria que comprar ressonância, não teria que comprar tomografia, não teria que arrumar consulta de cardiologista, ortopedista. Seria a atenção básica de saúde. Por isso, com 5%. Só que com esses 5%, nós estamos tendo que abraçar toda uma demanda do Estado, né? Inclusive a manutenção do hospital.
Hospital é média complexidade, é obrigação do Estado. Porém, o que o Estado repassa para todos os hospitais, isso não é exclusivo de Lagoa, tá? O que o Estado repassa para todos os hospitais, ele é insuficiente. E se os municípios não fizerem um aporte, os hospitais todos vão fechar. Todos. Por que isso? Porque outra fonte de renda dos hospitais é o SUS, tabela SUS. Tabela SUS faz mais de 20 anos que não é reajustada, muito mais de 20 anos. Para que as pessoas possam ter uma ideia, um exame de sangue pelo SUS é pago R$ 1,80 um exame de sangue. De repente não cobre nem o custo do material ali para fazer a coleta de sangue. Então, se não houver essa contrapartida do município, né, as coisas vão ficar bastante difíceis. Então, a gente tem que ter ideia até onde a gente pode chegar. Né? Porque se eu deixar de cumprir a minha obrigação, eu vou ser penalizado. Né? Agora, se eu não deixar, e se eu não fizer a obrigação que é do Estado, eu vou ser cobrado. Então, a gente tem que tentar achar um meio termo. Né? Nós conseguimos, através de ações, agora atingir um teto MAC, que nós não tínhamos. Isso é um termo bastante técnico. Né? Teto MAC é um fundo que você pode receber emendas para média e alta complexidade. Nós não tínhamos esse teto. Hoje nós temos um teto MAC que a gente pode receber até perto de R$1 milhão para média e alta complexidade. E aí, nesse teto MAC, a gente pode fazer os nossos mutirões de compra de exames, compra de consultas e procedimentos. Nós vamos fazer isso. Se nós vamos zerar a fila, bastante provável que não. Bastante provável que não. Só para que se tenha uma ideia. Né? A gente faz... o município compra aproximadamente 20... Não, dá umas 30 e poucas ressonâncias por mês. O município compra, que é obrigação do Estado. Compra 30 e entram 35 pedidos por mês. Então, é bastante difícil de você fazer essa volta. Então, nós vamos ter que sentar com o setor técnico, né? Para nós, e aí entra a questão da escolha do nosso secretariado, sentar com o nosso setor técnico para tentar melhorar, minimizar essas filas, para que a gente possa dar um melhor atendimento para a população. Outro detalhe bastante importante, questão dos planos de saúde. Muitas pessoas que tinham plano de saúde, por questões de reajuste e tudo mais, deixaram de ter os planos de saúde. E outras tantas pessoas que tinham plano de saúde deixaram de utilizar o plano de saúde porque muitos profissionais se descredenciaram. Profissionais, laboratórios, clínicas, se descredenciaram desses planos de saúde. E onde estão essas pessoas hoje? No SUS. Né? Estão utilizando o SUS. Aumentou a demanda e os recursos quase os mesmos. Pessoas que há 4, 5 anos atrás não utilizavam o SUS, ou utilizavam muito pouco o SUS, hoje estão usando exclusivamente o SUS. Né? Então, nós temos que ter muita atenção nessa questão de promover a saúde. Mas eu tenho certeza de que nós vamos dar um bom susto nessa fila aí, a gente vai conseguir dar uma boa melhorada na questão da demora dos exames. Outras questões que serão administradas a partir de 2025. Como vai ficar a área da infraestrutura do município? Que melhorias estão previstas, doutor Eloir? Nós temos que seguir, primeiramente, o cronograma que nós fizemos e o cronograma que vai ser deixado pela atual gestão. Né? Nós temos que obedecer esse cronograma. O que não for possível fazer no governo Gustavo, nós vamos dar sequência, obedecendo o cronograma desenvolvido pela atual gestão. Porém, nós temos algumas prioridades na parte da infraestrutura do nosso município, que é principalmente, né, a pavimentação de algumas vias de acesso ao município, a Benjamin Constant, eu cito entre elas a Benjamin Constant, que é a principal via de acesso de entrada do município para quem vem sentido Passo Fundo, Lagoa Vermelha. Então, a gente pretende pavimentar, colocar um pavimento melhor nessa via para que tenha uma trafegabilidade melhor e assim tirando um pouquinho da circulação da Avenida Presidente Vargas, que hoje recebe uma carga muito grande de veículos. Então, se nós tivermos uma segunda entrada com, digamos assim, uma trafegabilidade boa, nós vamos diminuir as condições de movimento na Presidente Vargas. Algumas outras vias coletoras e vias principais de entrada do município também deverão receber essa melhoria. E, paralelo a isso, não consequentemente, mas paralelo a isso,
nós temos que começar ou manter o que já foi iniciado, as revitalizações de algumas vias que estão degradadas, né? Asfaltos que foram feitos há muito tempo, com aquele asfalto frio, que já não suportam mais a questão do tapa-buracos. Outra questão bastante interessante da infraestrutura que nós pretendemos colocar em prática seria a construção do novo posto de saúde do São Sebastião, né, Consoladora, que vai permitir que nós utilizemos a estrutura que existe hoje para digamos assim, a instalação de um centro de diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas com autismo, né? Então, seria também na base, na infraestrutura. E no nosso plano de governo, várias outras situações, como o Parque Histórico da Lagoa Vermelha, que nós vamos correr atrás, a mobilização do novo museu, o Garibaldino Lourenço, a questão de nós montarmos a praça coberta, que nós temos muito interesse em fazê-la, para que a gente possa, de certa maneira, diminuir custo com locação de lonas para os eventos, né? E várias outras partes de infraestrutura que estão no nosso plano de governo e que também não estão no plano de governo e que surgiram no andar dessa campanha, a gente pretende aos pouquinhos ir implementando. E na área do turismo, algum projeto em especial? Eu acho que assim, a montagem da rua coberta ela já vai ser um baita incentivo, né? O término da cancha coberta do Parque de Rodeios também. O que as pessoas precisam saber é que a cancha coberta lá no Parque de Rodeios ela não é do CTG, ela é do município. Houve uma permuta com o CTG, lógico que vai ficar... Aliás, uma boa parte do terreno lá é do município. Isso, né? Isso mesmo. Cedido e incomodado ao CTG, é isso? É a parte de cima agora, né? Antes era a parte das casinhas era do município e a parte de cima era do CTG. Houve uma permuta, né, que possibilitou então a realização dessa obra que vai ser muito grande, atraindo o turismo. Mas nós temos 2 projetos que já estão em andamento e que a gente pretende aumentar, que é o projeto Agregar e o de agroindústria. O Agregar ele permite que você repasse recursos para as pessoas para que elas invistam nas propriedades rurais em questões de receber o turista, fazer um quiosque, melhorar, fazer um empreendimento, um pesca e pague, alguma coisa para atrair turistas, né? E também o artesanato rural, que é muito importante. As pessoas não se dão conta, mas muitas pessoas fazem turismo hoje atrás de artesanatos. E uma coisa que nós vamos implementar em Lagoa Vermelha é um roteiro turístico, né? Eu estava conversando, e lá em casa a gente conversa muito, principalmente assuntos do dia a dia, né? E a minha esposa fez uma viagem, ela faz umas viagens, tem um grupo de amigas, eles fazem as viagenzinhas curtas, municípios perto aqui. E ela foi em um município, eu não me lembro qual é o município, muito perto aqui, e ela voltou encantada com as coisas que eles viram. E ela disse assim, olha, Lagoa Vermelha tem tudo isso. Nós conseguiríamos fazer um roteiro turístico aqui em Lagoa Vermelha sem precisar investir em quase nada. Eu disse, mas como assim? Ela disse, então eu vou desenhar um roteiro turístico para ti. Daí ela traçou um roteiro turístico. Ó, o ônibus chega, vai em tal local, faz isso, vai em tal local. E deu para visualizar um roteiro turístico muito bom, que muitas vezes a gente sai de Lagoa para fazer aqui dentro da cidade. Só que para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que atrair as agências de turismo para que elas mobilizem. Se nós ficarmos esperando que o turista passe na 285 ou na 470 e pare e diga, vou fazer turismo na Lagoa Vermelha, muito difícil isso acontecer, né? E outra questão que nós devemos bater muito firme, muito forte, é na questão das nossas referências, né? Capital Nacional do Churrasco, a nossa gastronomia é maravilhosa, e aqui eu não falo só do churrasco, o churrasco ele é incomparável, sem sombra de dúvida. Mas quando alguém de fora vem, a gente leva ele numa comida campeira, né? Um jantar campeiro, eles saem daqui encantados, né? Que comida mais maravilhosa, uma comida simples, muito bem feita. Então, eu acho que o viés turístico de Lagoa Vermelha, ele é o viés gastronômico, né? Nós temos que focar bastante nessa área, tentar implementar ou fomentar que pessoas implementem cada vez mais empreendimentos nessa área para atrair o turista,
né? E a questão agora cultural também de capital nacional do sapateio da chula, né? Eu acho que nós temos que investir pesado nisso aí. Então nós temos a parte Agora, só gastronômica. com a iniciativa privada talvez não seja viável, né? Há a possibilidade de entrar aí o poder público também com algum tipo de apoio? Com certeza, o poder público deve ser o fomentador dessas ideias, né? A iniciativa privada tem que, por si só, fazer os investimentos, mas fomentar, gerar condições, criar condições para que as pessoas possam investir, isso faz parte do poder público. E acima disso aí, formar mão de obra também, né, Ademar? Desculpe, Aldoir. Formar mão de obra, que não adianta nós queremos ser uma cidade com viés turístico se nós não temos um guia que vá poder explicar como é que é feita a carneação da vaca, do gado, como é que é assado, o que é o chapéu de bispo, que é o nosso corte específico da Lagoa Vermelha, como é que se faz um carreteiro nosso aqui, como é que se faz uma quirera com carne de porco, como é que colhe o moranguinho, como é que planta o moranguinho, o que está sendo feito com as frutas aqui da Lagoa Vermelha. A parte da cutelaria, nós temos que ter alguém que vá demonstrar como é que faz uma faca bem feita, qual é que é a faca gaúcha, qual é que não é. Então nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento. E é aí que entra o fomento da parte pública. Nós temos que ter essas pessoas, né, para que a gente possa atrair turistas para cá. Mas, mais uma vez, repito, faz necessário nós termos roteiros turísticos, roteiros fixados, né, e chamar para a conversa todas essas agências para que elas montem, né, os seus grupos de turistas que vêm lá de Vacaria, de Passo Fundo, porque não? Se você sair a Vacaria e Passo Fundo, o pessoal não tem o costume, por exemplo, de comer um matambre assado, né, já logo ali pertinho. Então, varia muito essa questão gastronômica e também a questão cultural dentro do nosso próprio estado. E é aí que nós temos que bater nessa tecla, aproveitar o que nós temos de melhor. Nós não temos muita vocação para turismo, né, Alessandro? Eu acho A que população, os investidores... talvez seja mais voltado para o ramo das indústrias, né? Mas o pessoal tem a vontade. Eu vou te garantir que tem uma grande leva, porque eu sou até suspeito em falar, porque eu vivo tanto o tradicionalismo quanto a cultura, como o próprio turismo. E a gente conversando, principalmente com alguns professores, eles trouxeram várias ideias de pessoas aqui do município que teriam muito interesse de estar engajado dentro desse nosso roteiro turístico, que uma delas é essa parte cultural, seja com teatro, com os próprios grupos aqui de Lagoa Vermelha, se disponibilizando em fazer apresentações ou ensaios numa praça que contemplaria também os munícipes de Lagoa Vermelha, mas aqueles do roteiro. Talvez falte um pouquinho do despertar em alguns segmentos que a prefeitura pode sim auxiliar. Trazendo as soluções, não buscando. Eu sempre cito a cidade de Urubici. Eu comecei a trabalhar com rodeios lá 30 anos atrás. E como era e como ela é hoje, é um polo nacional de recebimento de turistas, né? E por que não a gente montar uma equipe para ir lá, pessoas interessadas para ir lá e buscar essas melhorias que foram feitas nessas cidades que têm o turismo na veia e trazer para nós também. Eu acho que tem muitas pessoas que têm essa vontade aqui em Lagoa Vermelha. Talvez o que falta é esse caminho. É nós buscar esse roteiro, é a prefeitura fazer parcerias, né, incentivando, seja da forma que for, para que nós tenhamos eles como parceiros nossos e propriamente parceiros deles mesmos em busca de recursos, né? Em busca de valores que a equipe técnica da prefeitura pode vir buscar tanto com o Estado, tanto com o ente federal, para que isso multiplique
multiplique ainda mais os investimentos aqui. E se nós conseguirmos já fazer essa virada de chave com a nossa população, é como o Euler falou, tem muitas atrações já praticamente moldadas. Claro que precisa uma divulgação profissional, claro que precisa um profissionalismo nessas parcerias, e isso passa pela prefeitura sim, isso é responsabilidade da prefeitura. Mas esse pessoal sendo trabalhado, acho que nós vamos ter grande sucesso. Porque hoje, né, se um turista chega à Lagoa Vermelha, o churrasco ainda acho que encontra, mas uma comida campeira aí já é mais difícil, né, Alessandro? É isso que a gente precisa trabalhar e moldar. Trabalhar, um exemplo básico, por que não botar um traseiro numa casa de carne lá no CTG e depois de um café o pessoal ir lá visitar como se desossa? Daí faz o churrasco? Bom, até pode fazer o churrasco de meio-dia, nesse meio tempo visitar o nosso comércio, as indústrias, visitar umas lojas maravilhosas que nós temos de artigo gaúcho, a própria cutelaria, né? Visitar o nosso interior, que tem aí grandes atrações, e olha, fazer o churrasco no CTG com uma dança do Artes Nativa ou numa parceria entre os dois. De repente o Bombacha Preta demonstrando o truco que eles fazem em campeonato, também ensinando com oficinas rápidas, é claro, né, para o pessoal que esteja nos visitando. Mas não podemos esquecer, nós temos restaurantes magníficos aqui também, que pode ser a cereja do bolo lá no jantar, né? E combinar com eles. Bom, churrasco não pode faltar, já teve de meio-dia, uma comida campeira de noite. Acho que a gente vai conseguir um baita de um roteiro aí e passa sim por esse incentivo e por esse apoio da prefeitura. Mudando de assunto, qual será a sua política, doutor Morona, para o desenvolvimento industrial? Olha, pela nossa caminhada que nós tivemos aqui no nosso município, a gente nota que o principal anseio de todas as indústrias, tá? É o principal anseio de todas. Dizem que toda unanimidade é burra, mas essa não é. O anseio de todas é mão de obra. Mão de obra. Nós vivemos... Houve uma luta, desculpa lhe interromper, para a criação e instalação da escola do Senai, mas pelo que a gente percebe não está produzindo os efeitos. Exatamente. Talvez porque a gente precisa incentivar, né, que os jovens, que as pessoas busquem essa escola. E precisa do apoio do empresariado também. Né? Exatamente. O que nós chegaríamos nessa questão da escola do Senai é justamente isso aí, que ao mesmo tempo em que há muitas pessoas desempregadas, há muitas vagas de emprego hoje. A dificuldade que o empresariado tem em contratar é muito grande. Então, nós temos que fazer, talvez descentralizar, não somente para a indústria moveleira, mas para todas as indústrias, treinamento e preparação dessa mão de obra. E aí nós entramos em contato com as empresas que se colocaram, durante a campanha política, lógico, se colocaram à disposição de fornecer o professor, que seria um funcionário, uma pessoa da sua... e a própria empresa, para poder fazer esse treinamento. Foi assim na indústria têxtil, foi assim na indústria metal pesada, na indústria metalúrgica, na própria indústria moveleira. Então, nós temos que utilizar a estrutura do Senai hoje, né, toda essa estrutura, e fomentar através de incentivo para que as pessoas busquem, né? Não sei se de repente colocando um transporte exclusivo ou de repente dando mais condições, um lanche, alguma coisa, para que a pessoa vá buscar o seu conhecimento e o seu aprimoramento, né? O que foi levantado durante a campanha, em vários debates, que o ticket médio de Lagoa Vermelha ele é baixo, né? Ou seja, o salário inicial das pessoas é baixo. Mas é justamente isso que nós precisamos trabalhar, porque cada vez que a pessoa se especializa um pouquinho, ela galga um degrau na percepção salarial. Então, só existe uma maneira de se melhorar o ticket médio, é melhorar a qualificação da mão de obra, né? Se nós pegarmos hoje qualquer uma das indústrias, aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que faz melhor ou que só ela sabe fazer um certo trabalho, ela tem um ticket médio maior, né? Então, a gente tem que tentar partir para a especialização da mão de obra. E isso vai passar por vários centros de treinamento, inclusive do Senai, que nós precisamos para fazer o lançamento, principalmente da mão de obra inicial. E aí, então, nós temos que verificar o porquê que as pessoas não estão procurando.
É por falta de transporte, é por falta de vontade, é por falta de incentivo. O que nós temos que fazer? E aí, então, nós irmos na veia, né? No problema certinho. É por causa que não tem transporte, as pessoas não têm. Então, vamos estipular uma linha de transporte que vai levar as pessoas até o Senai. É bem provável que já exista isso, né? Mas, de repente, uma linha mais específica. Levar as pessoas e buscar as pessoas para que as pessoas possam fazer o seu treinamento. Eu acho que a conquista do Senai foi muito boa, é muito grande, e a gente tem que tentar ampliar os horizontes desse sistema que é presente aí em vários municípios do país. O senhor pretende começar a pavimentar as ruas, as estradas do interior, ou ainda não? Olha, não está no nosso plano de governo a pavimentação das vias do interior. Porém, né, a gente sabe que existe um projeto, através do PAC, que pode ser, se conseguir recursos para a pavimentação da estrada do interior. Todo o recurso, todo o projeto do governo federal que existir, nós vamos nos inscrever. Nós vamos estar inscritos. Só que é bastante interessante que a gente fale que não pode ser uma promessa baseada em recursos que vêm do governo federal, porque até então a gente não vê, né, essa disponibilidade de recursos acontecendo. Basta a gente ver o que aconteceu durante as enchentes, né? Os recursos que foram prometidos para reabrigar as pessoas que perderam suas casas, para a reconstrução das indústrias, para a reconstrução das cidades, elas não chegaram na sua totalidade, ou chegaram muito pouco. Então, a gente tem que ter muita parcimônia quando a gente vai prometer algo baseado em recurso que vem de fora, ou numa proposta de recursos que vem de fora. Mas, com certeza, se houver a abertura de algum programa do ente federado para a pavimentação de alguns locais no interior, nós vamos nos cadastrar sim. Porém, existem algumas comunidades que estão colocando, é aquilo que nós falamos, nós vamos estar com o nosso gabinete itinerante. Se certa comunidades, olha, nós precisamos de pavimentação aqui em 100 metros em frente à escola, porque não dá para aguentar a poeira. Aí é outro caso. Agora, nós pavimentarmos mais de 1.200 quilômetros de estradas do interior, aí é bastante difícil. Agora, depois de 142 anos, nós estamos chegando com brita, né? Então, é muito temerário você prometer uma coisa que você sabe Mas que já não vai... existem municípios aí que têm as suas vias pavimentadas, né? Existem municípios, principalmente na Serra Gaúcha, né? São municípios que têm investido, talvez por uma arrecadação Maior, bastante, muito maior, né? Falta dinheiro, né? Exatamente, que sobre recursos para você fazer essa pavimentação. Não que as pessoas do interior não mereçam, elas merecem, né? Mas é uma questão, às vezes, de recurso econômico. E outras ações beneficiando a população do interior, quais são? Nós temos uma ação que já iniciou, que citei agora, que é o britamento das estradas do interior, e a gente pretende levar esse britamento até para as entradas principais. Por quê? Porque, como a gente sabe, algumas residências ficam um pouco longe da entrada da estrada principal, e às vezes o veículo de transporte tem que adentrar a essa propriedade para pegar a criança, às vezes tem que entrar com veículos maiores para fazer a produção, para escoar a produção, ou até mesmo as máquinas agrícolas. Então, a gente pretende fazer a principal via de entrada das propriedades também com um britamento. A gente vai levar para essas pessoas o britamento até lá. Outra questão é nós ampliarmos a unidade móvel de saúde, que leva a saúde até as pessoas do interior e os bairros mais distantes. A gente quer tentar aumentar a periodicidade, ou seja, cada vez mais as pessoas precisem vir menos para a comunidade. E um pedido que nos foi feito, que a gente vai tentar estudar, né, a gente vai tentar desenhar de alguma forma, algum tipo de transporte coletivo do interior. Às vezes nós recebemos essa solicitação nas nossas reuniões do interior, onde as pessoas dizem, olha, às vezes eu tenho que fazer rancho na cidade e não tenho carro, e aí eu tenho que contratar um táxi ou pagar para alguém, e às vezes eu gasto 50% do meu rancho no transporte. Então, a gente tem que tentar viabilizar esse transporte coletivo, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, que a gente faça um roteiro que as pessoas possam vir para a cidade para cumprir. De repente, lá na cidade tem que pagar as minhas contas, fazer o rancho e retornar. Então, a gente vai tentar desenhar
também essa opção para a população do interior. Quanto ao desenvolvimento do município de modo geral, a gente tem ouvido alguns comentários que cidades ou municípios vizinhos estão chegando no nosso tamanho, sendo uma área menor. Tem alguma política nesse sentido para incentivar, de modo geral, o desenvolvimento do município? Assim, principalmente a permanência das pessoas em Lagoa Vermelha, né? Se nós conseguirmos aumentar a capacitação dessas pessoas, que elas não precisem procurar emprego fora, para essas pessoas que querem trabalhar, a gente já vai aumentar a permanência das pessoas na cidade e assim aumentar a população. Mas aumentar a população só por aumentar também é uma medida bastante temerária, né? Nós temos que aumentar a população com qualidade de vida. Então, nós temos que ir crescendo a cidade. Eu vi municípios que eu conheço aí que, de uma hora para outra, receberam uma quantidade muito grande de imigrantes, né, de pessoas de outros países, né, que vieram para fortalecer a mão de obra. Até certo momento deu certo, depois não deu mais, né, porque há toda uma estruturação que você tem que fazer. Questão de moradia, questão de saúde, questão de saneamento básico, questão de escolas. Então, tudo isso tem que andar junto com o crescimento. Então, a mágica ela não existe. Todas as ações que forem tomadas para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social de um município, ele é gradativo e deve acompanhar em todos os setores. Tem que acompanhar a educação, tem que acompanhar a saúde e tem que acompanhar a infraestrutura. Não adianta nós só fazermos um aumento milagroso de habitantes aí sem dar condições a essas pessoas, né? E algumas coisas que foram ditas durante a campanha, questão de PIB, nós também demonstramos que o nosso município tem um crescimento superior a vários municípios da região aí, e inclusive superior ao crescimento do estado, né? E isso não era divulgado, e também talvez caiba a nós divulgar esses números para que as pessoas saibam, não, peraí, vamos ficar em Lagoa porque aqui tá crescendo mais do que tal e tal, e talvez nós tenhamos mais oportunidade de trabalho, oportunidade de crescer aqui em Lagoa Vermelha. Bom, assuntos não faltam para nós conversarmos com o prefeito e o vice-prefeito. Por hora, vamos concluindo esta segunda parte. Eu deixo os microfones aí à disposição para a finalização. Bom, só temos que agradecer mais uma vez ao do Irati, à Folha News, a toda a imprensa em geral por essa disponibilidade, esse espaço que vocês antes e agora vêm dando para que a gente consiga trazer as informações que a nossa população de Lagoa Vermelha precisa e merece. De minha parte, só tenho que agradecer a cada um daqueles que nos recebeu, que nos deu o voto de confiança. E como o Eloir bem colocou, antes, a partir de agora, a gente já pensa para toda a população de Lagoa Vermelha. Mas, mais uma vez, obrigado primeiramente a Deus, a minha família, obrigado a cada um de vocês que nos recebeu nas suas casas. Agradecer a oportunidade, Aldoir, que a Folha nos dá, então, de trazer. Sempre foi uma parceria muito boa com a imprensa toda de Lagoa Vermelha, enquanto tivemos na Secretaria de Saúde. E ressalto a importância que teve a imprensa no combate à pandemia, no combate à disseminação das fake news. Nós tínhamos esse canal sempre aberto com a imprensa para levar as informações. Então, agradecendo a oportunidade da Folha News de trazer essas informações que hoje trouxemos aqui, e o nosso agradecimento à população. Não só aquelas pessoas que votaram em nós, mas também aquelas pessoas que nos receberam, aquelas pessoas que nos incentivaram. Houve muitas pessoas que disseram, olha, eu não voto aqui, mas estamos torcendo por vocês. Eu não sou daqui de Lagoa, mas ouvi o seu programa e estamos com o senhor em oração. Então, a cada pessoa que torceu por nós, cada pessoa que incentivou, cada pessoa que caminhou conosco nessa campanha, fica o nosso muito obrigado. Dizer a toda a população que a vitória não foi do Alessandro e do Morona. A vitória foi de um projeto e a vitória foi das pessoas de bem que acreditaram e confiaram de que nós podemos cada vez mais trabalhar com proposições de ideias. E foi isso que nós fizemos durante a campanha. Fica o nosso agradecimento, então, a todas as pessoas que nos apoiaram em orações, com o voto, com uma palavra de carinho ou simplesmente com um aperto de mão e um sorriso. Foi muito importante para nós nessa caminhada.
Conversamos aqui na Folha News com o prefeito eleito de Lagoa Vermelha e com o vice-prefeito, Dr. Eloir Morona e Dr. Alessandro Moliter.